Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do Padre Germano para a gente preparar o nosso ambiente. Sempre deixo o Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Obrigado, Ricardo, Cláudio. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, que foi psicografado pelo nosso querido Divaldo, e o espírito é a Joana de Ângeles. E a mensagem fala assim: o trabalho. Após a tensão experimentada no trânsito sufocante, chegas invariavelmente ao local de trabalho com mau humor, com cansaço ou indisposição. Relacionas, então, as necessidades que deves suprir e sofres sob a conjuntura que se te impõe no trabalho diário. Vês outros indivíduos que parecem prósperos e felizes, usufruindo benefícios da vida que nunca te chegaram, e a amargura começa a aninhar-se no teu sentimento doído. Evita cair no desalento, em face da insinuação falsa. O trabalho é o dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Busca, portanto, motivação para fazeres bem o teu trabalho, renovando-te nele e nele colocando os teus melhores empenhos, de modo a te enriqueceres de justa gratificação emocional em relação ao teu maravilhoso meio de ganhar com nobreza o pão de cada dia. Bom, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai,
pela dádiva de mais um dia, pela oportunidade sagrada de experimentarmos alegrias ou tristezas, mas experimentarmos aprendizados. Obrigado, Senhor, por abrir mais um dia a porta dessa casa abençoada, que nos acolhe como uma grande escola e como um grande hospital de almas. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco e por ter nos deixado tantos ensinamentos que ainda temos tanta dificuldade de aprender e pôr em prática. Germano querido, o nosso agradecimento pela dedicação incansável, agradecimento também à espiritualidade amiga, que se dedica dia após dia, incansável, em benefício de cada um de nós encarnados e desencarnados, e pedir essa legião de benfeitores que nesse momento de estudo possa envolver, inspirar e intuir a nossa querida irmã Marcele, que fará uso da palavra essa noite, para que ela traga a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos colocar no nosso coração e que buscamos como resposta. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. A nossa irmã Marcele vai nos trazer o tema de hoje: ajuda-te e o céu te ajudará. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz a todos. A espiritualidade já agiu, né? Porque você abriu exatamente no tópico que eu vou falar hoje. Eu nem então, sabia. Eu até me arrepiei na hora que eu falei, não acredito, né? Mas eles preparam tudo certinho pra gente. Certinho. Então a gente vai falar hoje sobre essa frase, né? Que tá em Mateus 7, que é ajuda-te e o céu te ajudará. Vejam que a gente está iniciando um ano, né? Praticamente o mês já está acabando, mas a gente está iniciando o ano e quando a gente chega, né, nessa passagem do ano, né, a gente encerra um ciclo para começar outro, a gente tem esse sentimento, né, de que tudo vai mudar, né? O ano novo é vida nova. Será que a vida é nova? A gente tem até rituais, a gente faz algumas coisas, né, no ano novo, esperando que as coisas aconteçam diferentes. A gente sempre quer o melhor, né? Cada um quer o melhor para si, para os seus. A gente pula onda, a gente come romã, né? As pessoas vestem branco, mas come lentilha, uma série de outros rituais. Mas a gente não pode, gente, esperar que a vida mude através de um milagre, porque milagre não acontece, né? Tem que existir um movimento que é de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então, quando Jesus fala, ajuda-te e o céu te ajudará, para que uma coisa aconteça, né? Para que o céu te ajude, o que você tem que fazer antes? Ajudar-se, né? Você tem que se ajudar, você tem que agir, você tem que servir. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Quando a gente pega essa frase, ela está no capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo. A gente vai lá, o tópico é buscar e achareis, embaixo o subtópico é ajuda-te, o céu te ajudará. Então, a gente vai pegar um trechinho do Evangelho e a gente vai tentar fazer uma reflexão em cima da lei do trabalho. Então, o segundo modo de ver terreno, a máxima, buscar e achareis, é semelhante a esta outra, ajuda-te, o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque progresso é produto do trabalho, desde que é esse que põe em ação as forças da inteligência. Então, não há progresso sem trabalho. E aí, a gente vai entender o trabalho, né? A gente vai tentar discorrer aqui a questão, porque a gente, quando fala em trabalho, sempre lembra das questões do trabalho remuneratório, né? Daquela ocupação que a gente tem, da profissão que a gente tem. Mas isso é muito mais do que isso. Trabalho é muito mais. Mas a gente está entendendo aqui no Evangelho que
trabalho é um instrumento de progresso e é uma necessidade. Então, a gente vai mergulhar um pouquinho agora na parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis divinas, são várias, né, que são as leis naturais. A gente vai ver a lei do trabalho. Acho que é melhor. Então, a gente vai na primeira questão, entendendo que as leis divinas ou as leis naturais são, na verdade, um código moral de ética que a gente deve seguir, né? Para quê? Para que a gente possa alcançar a felicidade. Deus colocou as leis naturais ou leis divinas para a felicidade do homem. Então, vocês devem entender que se a lei do trabalho é uma lei divina, o trabalho foi feito para quê? Para a felicidade do homem, e não o contrário do que muita gente pensa, né? Então, ele fala, na 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza. Trabalho é uma lei natural, por isso mesmo que é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, veja, a gente tem que trabalhar, mas a gente trabalha mais, e a gente trabalha mais por uma questão de que a gente se impõe obrigações, necessidades, que muitas das vezes são artificiais, a gente está querendo sempre mais, e aí a gente acaba trabalhando a mais, né? Então, a gente acaba, hoje em dia, a gente tem trabalhos exaustivos, a gente tem uma jornada de trabalho muito pesada, nós somos multitarefas, né? A gente faz muita coisa e a gente está sempre com esse sentimento, né, de que a gente está cansado, de que o trabalho não rende, o trabalho não é produtivo. Então, o trabalho tem esse peso. E se a gente for perguntar para as pessoas, de um modo geral, as pessoas têm um certo ranço com o trabalho, não tem? Quando você fala em trabalho, trabalho cansa, trabalho é difícil, trabalho tá difícil também, né? Mas esse peso, né, de onde vem essa inadequação que as pessoas têm em relação ao trabalho? Muito disso vem do nosso passado. Se a gente for ver a história das civilizações, né, a gente tem, por exemplo, a escravidão, que é uma marca muito pesada, né, nas formas de trabalho, que nem, né, do passado, entre os gregos e romanos. A gente tem escravidão com castigo, sem castigo. A gente tem, por exemplo, na Idade Média, os nobres. Para os nobres era uma desonra trabalhar, né? Ninguém trabalhava. E aí a gente vai, como seres espirituais que nós somos, a gente vai guardando essas experiências, essas inadequações em relação ao trabalho, e por isso que a gente traz esse ranço, essa coisa, né, como se o trabalho fosse uma coisa difícil, mas a gente quer mudar. Através da doutrina, a gente quer ver o trabalho sobre um outro prisma, né? Então, ele pergunta na 675, por que o trabalho só se deve entender, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? E aí, olha que resposta interessante. Não, o espírito trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então, vamos guardar essa frase. Né? Porque se a gente for procurar no dicionário a definição de trabalho, a gente vai ver um outro viés. Mas, para nós, como seres espirituais que somos, toda ocupação útil é trabalho. Então, não é só o trabalho remunerado que a gente tem. Ocupação é trabalho. E útil, né? Toda ocupação útil é trabalho. E a gente lembra Jesus, quando ele falava, meu pai trabalha até agora e eu também. Então, Jesus já deu exemplo, né, que ele trabalhava e continua trabalhando, e Deus trabalha até hoje, né, na progressão dos mundos, na criação dos mundos, dos seres espirituais. Então, trabalho para os espíritos, né, o espírito continua trabalhando. Então, se você não gosta de trabalhar, eu sinto muito, porque depois, desencarnado, você vai continuar trabalhando, né? E à medida que a gente vai progredindo enquanto seres espirituais, por isso que eu coloquei aqui a pirâmide, né? Que a gente está aqui para a base, né? A gente quer chegar lá em cima. À medida que o espírito vai evoluindo, esse sentimento em relação ao trabalho vai mudando também. Porque deixa de ser uma necessidade e passa a ser uma vontade, né? Então ele fala que
O trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como para a sociedade do espaço. Desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelos destinos do mundo, cada um executa sua obra, sua parte no grande concerto universal. Então, o trabalho de todos. Então, a gente destaca dois objetivos para o trabalho, que a gente tem que pensar no trabalho como manutenção da nossa vida material. Nós estamos encarnados, né, meus irmãos? Nós estamos aqui na Terra, precisamos viver, precisamos comer, vestir, morar, né? Então, a gente tem que manter essa vida material. Mas a gente não pode esquecer, e é isso que causa o problema das pessoas em relação ao trabalho, as dificuldades que as pessoas têm, é esse sentimento de inadequação em relação ao seu trabalho, à sua profissão, fazermos nos sentir úteis em relação ao que a gente faz, a essa ocupação que a gente tem na vida. E isso causa na gente um sentimento de autorrealização. Então, enquanto a gente não tiver esse sentimento, a gente vai sentir um vazio. A gente não vai parar em trabalho nenhum, a gente vai estar sempre querendo mudar, porque essa mudança é uma coisa que tem que acontecer dentro da gente, que a gente ainda não entendeu o que a gente está fazendo. Então, a gente tem que se perguntar, fazer essa pergunta para si mesmo: estaremos sendo úteis às pessoas com o nosso trabalho? Né? Ou é só pelo salário? Porque se for só pelo salário, vai dar ruim. Vai chegar um momento que não vai dar certo. A gente tem que desenvolver esse sentimento. E aí a gente lembra que tem pessoas, né, que começam a trabalhar e tal, e já começam a pensar o quê? Na aposentadoria, né? Mas quando chega a aposentadoria, muitas das vezes essas pessoas adoecem. Essas pessoas, se elas não mudarem, né, se elas não continuarem cultivando esse sentimento de que ela precisa ocupar-se com alguma coisa útil, essa aposentadoria para ela vai ser inútil, vai ser um sentimento ruim, a pessoa adoece emocionalmente, fisicamente. Vejam, na 676, por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência, por isso deve seu sustento, segurança e bem-estar apenas ao seu trabalho. Vejam, é expiação porque a gente precisa trabalhar para viver, para manter a vida material. Mas a gente não pode esquecer que, como um mecanismo de progresso, a gente precisa aperfeiçoar a inteligência. Lembra que nós somos seres espirituais? A gente tem duas asas a desenvolver, a asa da moralidade e a asa da inteligência, né? Precisa ter esse equilíbrio. E como é que a gente faz a gente aperfeiçoa essa inteligência? Trabalhando. Então a gente vê, né, ao longo da humanidade, quantas pessoas se debruçaram sobre o seu trabalho, desenvolvendo essa capacidade cognitiva para trazer invenções para o mundo, né? O quanto que a gente já avançou, gente. A gente agora está na era digital, né? Da coisa que é tão rápida. Então, isso tudo, né? Não se perde no espírito. O espírito guarda todas essas experiências. Isso, através do trabalho, ele garante sustento, segurança e bem-estar. E aí, quando a gente pega, por exemplo, os estudos sociológicos, quando a gente pega, por exemplo, o psicólogo humanista que eu trouxe aqui para vocês, que é o Maslow, né? O pessoal conhece muito aí na literatura, é um psicólogo do século XX. Ele desenvolveu essa pirâmide para exatamente falar o que os espíritos falaram lá em 1857, né? De que o ser humano... Um instante. O ser humano, ele tem hierarquia de necessidades. Então, ele montou essa pirâmide para exatamente representar essas necessidades humanas, onde você precisa, primeiro, atender às necessidades primordiais, fisiológica, de segurança, de afiliação, que é a nossa relação social. A gente precisa da família, a gente precisa se socializar na sociedade.
para depois a gente galgar a questão do reconhecimento, que é quando você começa a trabalhar, a se ocupar, né? Até você criar esse sentimento de autorrealização. Então, o que, né, os espíritos falaram, ele falou há pouco tempo aqui, mas já era um conhecimento. Então, se você não desenvolve esse sentimento de autorrealização que eu falei para vocês, a gente vai sentir um vazio existencial. E aí a pessoa vai estar inadequada, ela não vai se sentir bem em lugar nenhum. Então, vejam, nem sempre a gente vai ter a profissão, a ocupação que a gente quer, mas que a gente gosta, né? Mas a gente precisa gostar daquilo que a gente faz. Isso é importante, esse sentimento a gente precisa desenvolver. Porque as pessoas vão ter experiências diferenciadas. A gente sabe, né, a doutrina nos explica isso. Nem todo mundo vai ter as mesmas oportunidades, né? Então, tem pessoas que têm, e isso vai fazer. E junto com o nosso planejamento encarnatório, né, porque às vezes a gente esquece também que a gente falhou bastante no passado. Então, às vezes, a escassez de oportunidades é uma prova para que a gente possa compreender, né, que a gente falhou no passado, né? Mas a gente precisa aprender a gostar do que faz, seja nas coisas mais simples até as mais complexas, porque não existe, né, uma ocupação, uma profissão melhor do que a outra. O que vai fazer a diferença é o teu sentimento, é o teu prazer em servir. Aí a gente vai pegar o capítulo 7 do livro Pensamento e Vida. Emmanuel, ele desmembra trabalho em três denominações. Ele fala sobre o trabalho obrigação, que é esse trabalho remunerado que a gente tem. Ele fala no trabalho ação e no trabalho serviço. Mas antes ele fala o seguinte: lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. Fugir-lhes aos impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, inflexível, deixando a retaguarda quantos se amolgam à ilusão da preguiça. Não vale, olha, vejam bem, não vale, contudo, agir por agir. Ou seja, não é trabalhar por trabalhar. As regiões infernais vibram repletas de movimento, não é assim, meus irmãos? Eles trabalham também. Além do trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. A trabalhação transforma o ambiente, o trabalho-serviço vai transformar o homem. Então, as tarefas remuneradas vão conquistar o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto, é o que eu falei, à medida que o espírito evolui, não há imposição de trabalho, mas ao contrário. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e ela se rende por livre vontade. Bom, aí a gente não pode deixar de fora os seres da criação, porque não é só o homem que trabalha, os animais trabalham e dão exemplos muito bonitos para a gente, né? Então, na pergunta 677, ele fala: por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como vós, mas seu trabalho, como a sua inteligência, é limitado ao cuidado da sua conservação. Eis porque entre eles o trabalho não gera progresso. Então, aí a gente entende que para o homem, o trabalho ajuda na nossa conservação e é progresso, mas para o animal é somente conservação, tá? Mas, porém, contudo, ele fala: quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado, refiro meu objetivo a que se propõe trabalhar, mas inconscientemente, ao prover suas necessidades materiais, constituem-se agente dos desígnios do Criador. O seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, se bem que muitas vezes não percebeis o resultado de imediato. Então,
À medida que eles executam as suas funções de trabalho, eles ajudam no todo aos objetivos da criação, eles servem ao Criador fazendo o trabalho deles. E aí a gente lembra o trabalho desses animais, que a gente não dá nada por eles, né? Tão pequenininhos, mas que trabalham tão dedicadamente, com persistência, com dedicação, com aprimoramento. Então, se a gente come uma fruta, né? Se a gente tem os nossos alimentos, é graças ao trabalho de quem? Das polinizadoras, das abelhas. E a gente quer o quê? Matar as abelhas. Né? A gente, né, quer matar as coitadinhas e a gente precisa dela para fazer a polinização, né? A gente tem o trabalho das formigas, gente. As formigas são muito trabalhadoras. Elas têm um sistema de sociedade, cada uma com a sua função, né? Ninguém briga, ninguém compete, não. Cada um no seu quadradinho fazendo a sua função. Carrega até 50 vezes o peso do seu corpo e vai fazendo sua função de arar a terra, de preparar a terra. Assim como os vermes, né? A gente acha tão... tem ojeriza por verme, né? E os vermes que adubam a terra, umidificam a terra. Então, esse é o trabalho desses animais, que inconscientemente, mesmo sem progredir na questão da inteligência, agem na ação do Criador. Eita! Então, aqui, olha, habilidade, precisão, né? Como você imagina um ser tão simples, fazer uma coisa tão linda, tão perfeita, carrega no biquinho um fiozinho e vai fazendo isso aqui, gente. É muito lindo esse trabalho de Deus, né? Bom, na 679 a gente pensa assim, que a gente pensa naqueles que não querem trabalhar, ou porque já nasceram em berço esplêndido, né? Tem condições de não precisar trabalhar, ou aqueles que querem, é um sonho de muita gente ganhar na Mega Sena, né? Para não precisar mais trabalhar, né? Então vamos ver o que os espíritos falam. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Não. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na proporção dos seus meios de aperfeiçoar sua inteligência, a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bem suficiente não está obrigado a se sustentar com seu suor, do seu rosto, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior quanto as oportunidades que surjam para fazer o bem. E aí eu trouxe o exemplo desse casal aqui, não sei se vocês a maioria conhece, né? O Bill e a Melinda Gates, que fundaram, tem a Fundação Melinda Gates. E eles, né, um milionário, ele não precisa mais trabalhar, ele não trabalha mais, mas ele não parou, né? E esse homem vem movendo, não estou fazendo propaganda, mas os bons exemplos a gente precisa, né, perpetuar. Ele faz isso. Então há que se fazer, há que se ter essa ocupação útil. Não é porque você ganhou muito dinheiro e você nasceu privilegiado, né, financeiramente, que você não vai mais trabalhar. Então, outras pessoas dependem da sua riqueza, você precisa, né, transformar isso com as outras pessoas. Então, e aí, olha a responsabilidade, né? Quanto mais tempo livre, quanto mais recurso, mais a necessidade de ser útil. 680. Não há homens impossibilitados para trabalhar no que quer que seja, cuja existência é inútil. Então, a gente tem pessoas que nascem, né, com deficiências, com algum problema que possa não ter condições de trabalhar. Mas hoje a gente tem as leis trabalhistas estão mudando, as empresas estão mudando, a gente tem hoje vagas que precisam ser reservadas para as pessoas PCDs, né? Então, há que sempre haverá um trabalho para ser adaptado para aquela pessoa com uma determinada deficiência. E aí ele fala, Deus é justo, apenas desaprova aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porque esse vive à custa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil conforme as suas aptidões. Então, a gente sempre tem uma aptidão, a gente precisa descobrir esses talentos, estimular os nossos jovens, né? Hoje em dia a gente tem uma geração, não sei se vocês já ouviram falar, geração nem, que nem trabalha e nem estuda. Isso é
péssimo para a gente enquanto sociedade, porque se eles estão nessa condição, é porque faltou alguma coisa, faltou uma educação, e a gente vai ver aqui Kardec falando a nota final, que é a questão da educação moral. Para você construir esse sentimento com relação à lei de trabalho, vem muito trabalho antes, né? Então, ele fala aqui também da questão, a lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar com seus pais, aquelas pessoas que, quando idosos, não podem mais trabalhar e também não conseguem, né, ter uma remuneração. A gente sabe que no nosso país, né, o salário mínimo não dá para nada, né, gente? Imagina a pessoa na velhice depender do salário mínimo. E é quando a pessoa, às vezes, tem muito mais despesa, né, que aumenta o plano de saúde, né, quando a pessoa até pode pagar. Mas, e os filhos têm essa obrigação? Tem. Então, certamente, de modo que os pais devem trabalhar com seus filhos devem ajudar seus pais na velhice, e ele fala o que é frequentemente esquecido em vossa sociedade atual. Na época de Kardec já era assim, imagina agora. Agora, a vida é só trabalho, né? Não, a vida não é só trabalho, até porque nas perguntas finais ele fala sobre o limite, estabelece o limite do trabalho e do repouso. Então, qual será esse limite entre trabalho e repouso? Aí, isso é a questão 682 e 683. Eles falam que o limite do trabalho é o das forças de cada um, não é da força, né? Porque às vezes a gente fala assim, mas fulano é preguiçoso. Não, às vezes fulano, ele precisa de um tempo maior de repouso do que o seu. Não quer dizer que ele seja preguiçoso. Então, se é das forças de cada um sabe aonde fica mais cansado, não é? Então, de par com o trabalho, temos outra lei natural, a do repouso. Descanso necessário ao refazimento do corpo físico e do intelecto. Vejam, quando a gente trabalha, mesmo nas funções mais simples, a gente está desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso intelecto. E o que a gente faz quando a gente tem a oportunidade de não trabalhar ou do repouso? A gente se ocupa, né? A gente arruma outras coisas para fazer, a gente não repousa. Então, a gente tem que pensar que o nosso corpo físico, ele se desgasta, né, fisicamente com o trabalho, e dependendo da função do trabalho, esse desgaste é muito maior, né? Então, a gente tem que ter essa pausa para o corpo se recompor, e intelectualmente também. Então, hoje as pessoas não param, né? As pessoas estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, tá trabalhando, às vezes está jantando, comendo, está respondendo e-mail, está no Zap, está nos grupos, né? Porque às vezes as empresas mantêm esse tipo de relação com os funcionários, que é por WhatsApp, né? E aí você fica respondendo, você não se desliga do trabalho, né? E esse momento a gente tem que ter do repouso, que a gente chama do ócio criativo. A gente tem que ter esse tempo para a gente, para que o nosso trabalho possa render. As consequências para o espírito que permanece no ócio são a estagnação da inteligência, a rotina. Então, aqueles que não querem trabalhar por nada, né? Essas são as consequências, a sensação de inutilidade, o tédio e até o crescimento do mal. Então, enquanto sociedade, por isso que eu falo a geração neném é ruim, é nesse sentido, porque eles não estão fazendo nada. Gente, nos presídios, os caras ficam lá sem fazer nada, né? O que eles estão fazendo de bom para si mesmo, para a sociedade? Nada. Estão usando a inteligência para pensar em alguma coisa, né? Para continuar fazendo besteira e não se progride, não se melhora. Então, contudo, não basta trabalhar, é preciso desempenhar o serviço com retidão. Então, além de ter o prazer de servir, a gente tem que desenvolver o nosso trabalho da melhor forma possível. Eu estava vendo hoje uma reportagem de um médico, de um posto de uma... Agora é UBS, né, Unidade Básica de Saúde, lá de Minas Gerais. Era um médico novo. Ele tinha um cuidado, ele pega ele anota o telefone dos pacientes. Depois de uma semana, ele liga para o paciente. Ele é mineiro e tinha um jeitinho de falar, acho bonitinho o jeito mineiro de falar. Ele liga, e aí o repórter foi entrevistando as pessoas, e as pessoas ficam assustadas quando vê o médico ligando. Meu Deus! E aí depois a pessoa percebe o carinho, o cuidado,
que ele quer saber se a pessoa tomou. Gente, ele desenvolveu um jeito de... Porque as pessoas idosas, elas têm dificuldade porque tomam muito remédio, elas se confundem com os remédios. Às vezes tomou o remédio da noite no dia, e ele fez um desenho, igual criança. Botou o desenho do dia, do sol, aí ele botou uma etiquetinha com uma cor, aí ele bota no remédio da pessoa. Então não tem como a pessoa errar, sabe? E ele tem aquele cuidado. Então, gente, isso aí tá na faculdade de medicina? Não tá, é dele. Mas ele faz isso com cuidado. Então, a gente, cada um na sua profissão, fizer o seu melhor, ter atenção, né? Às vezes a gente vai num lugar, a pessoa te atende tão mal, né? Te dá tanta patada, né? Tudo bem que é difícil trabalhar, assim, lidando com o público, né? Porque a gente sabe a variedade a diversidade, né? De carismas, de pessoas, de personalidade. Mas a gente tem que fazer o melhor, né? A gente tem que tentar ter esse sentimento de dever cumprido, né? Cuidar para que o nosso trabalho não adoeça. Então, o trabalho adoece, gente. Trabalho hoje, a gente tem esse nome aqui que a gente dá, que são as pessoas que trabalham demais, os workaholics, que é uma sigla em inglês, né? Pessoas que trabalham muito. E aí, existem duas conotações para as pessoas que fazem isso. Elas podem trabalhar, né, muito, quer trabalhar muito, por aquela questão, né? Porque cada vez ela quer... ela tem necessidades para a sua vida, de ter, né? Não basta ter aquele carro, tem que ter o outro carro, a outra casa, o outro não sei o quê. Então, essas pessoas têm uma certa ambição e ganância que acaba fazendo a pessoa trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, né? Ou ela também busca trabalhar demais para fazer uma fuga psicológica. Para quê? Para se evadir da necessidade de lidar com situações da sua vida, com a família, com o marido, com a esposa, com o filho. Então, isso é uma forma de fuga psicológica que Joana fala. E quando as pessoas entram nesse sistema, hoje a gente sabe que existe a síndrome de burnout, que a pessoa apaga, a pessoa dá um treco. Eu já trabalhei com uma menina que ela teve um quadro desse, de burnout. Ela estava numa reunião e aí começaram a perguntar as coisas para ela, ela ficou parada, olhando para o teto, assim, Bruna, e ela não respondia nada. E aí a Bruna ficou parada, assim, né, com o olho aberto, sem responder, sem nada, foi para o médico. E aí ela teve um colapso, uma exaustão mental, ela fez vários exames, não descobriu nada. Mas ela estava num período de muito trabalho, de muita demanda. E acontece isso. A burnout hoje é uma das formas de afastamento. Hoje a gente sabe que nas áreas de recursos humanos, das empresas, a gente tem muita gente afastada por problemas psicológicos, de crise de ansiedade, síndrome do pânico, né? Porque as pessoas estão nesse sentimento, que ainda não se descobriram dentro dessa questão de autorrealização do seu trabalho, e trabalham demais, né? Na questão 1085, Kardec questiona os espíritos se o homem tem direito ao repouso na velhice, o que eles respondem que sim, claro. Mas quando o idoso necessita continuar a trabalhar para viver, mesmo na sua impossibilidade, quem deve tomar o seu lugar é a família. E veja, na falta da família, quem deve assumir isso? Né? É a sociedade. Então, nós, enquanto sociedade, temos que prover e ajudar essas pessoas que, na velhice, não conseguem se manter. Tá? Então, o forte trabalha pelo mais fraco. E aí, no final desse capítulo da Lei do Trabalho, tem uma nota de Kardec. Kardec fala assim, que não basta dizer ao homem o que é seu dever trabalhar. É preciso ainda que aquele que tem de prover existência com o seu trabalho encontre com que se ocupar, o que nem sempre acontece. Então, quando a falta do trabalho se generaliza, forma proporções de um flagelo, como a miséria. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, o desemprego é um problema social muito grave. A pessoa que passa por isso, né, ficar desempregada, é um peso muito grande, né? Porque a pessoa se sente, ela perde aquelas referências de vida.
né? Porque se ela não tem uma reserva econômica, ela fica pensando, ela vai adoecer, é como se fosse um desamor, né? Porque ela não vai ter o sustento, não vai ter autorrealização. E aí ele fala que há um elemento que não se costuma considerar, sem a qual a ciência econômica torna-se apenas uma teoria. Ele fala que as ciências econômicas têm que equalizar essa questão, né, de ter emprego para todos, né? Isso faz parte das políticas, né, públicas. Mas ele fala que há esse elemento que a gente tem que considerar, que é a educação, né? Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral de livros, mas a que consiste na arte de formar o quê? O caráter, que dá os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos lançados a cada dia na torrente da população sem princípios nem freios, entregues aos próprios instintos, deve causar espanto às consequências desastrosas que resultam disso. Então ele fala, quando essa arte for conhecida e praticada, o homem trará hábitos de ordem, de previdência para si e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos angustiados os maus dias inevitáveis. Então vejam, é tudo uma questão de educação. Então essa educação vem da onde? Vem da família, né? A gente precisa ensinar os nossos filhos, já desde pequeno. A gente não tem que botar a criança para trabalhar, não, pelo amor de Deus, né? Mas a gente precisa ensinar o valor do trabalho, entender que ele está consumindo aquilo, ganhando aquilo em função do trabalho do papai, da mamãe, que aquilo tem um preço, tem um valor, né? Estimular a criança essas atividades. A gente não deixa a criança fazer nada, né? Tem que deixar a criança arrumar a caminha dela, né? Guardar o brinquedo, porque isso tudo já estimula esse senso de trabalho, de ocupação da criança. E aí, depois, a gente tem a educação nas escolas, que também precisam estimular os jovens a encontrar as suas aptidões, a desenvolver seus talentos, suas habilidades. Cada um tem. E isso hoje, a escola, o nosso sistema de educação, ele massacra um pouco, né? Porque ele bota todo mundo daquele mesmo jeitinho. E nós somos muito diversos. E hoje, no futuro, a gente sabe que, o futuro bem próximo, né? Daqui a 10, 20 anos, a gente tem profissões que desaparecerão e outras novas profissões. Então, nem isso hoje a gente pode dizer, você vai ser médico, você vai ser isso. Não sei, a gente não sabe se essas profissões vão desaparecer com inteligência artificial. A gente tem muitas mudanças à frente. Então, os nossos jovens também têm essas preocupações e essas ansiedades, e a gente precisa tentar ajudá-los nesse sentido, tá? Tô terminando, tô correndo. Jesus e o trabalho. Jesus já, né, sempre nos estimulou o trabalho. Jesus, né, aprendeu a sua profissão com seu pai, trabalhava sempre, teve o seu messianato, mas teve o trabalho junto, né, caminhou junto com ele. E ele fala que Jesus, entretanto, que também trabalhava aos sábados, curando e consolando os enfermos, deixou bem claro que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, que gerou toda aquela confusão, né? Porque os judeus têm aquele dia reservado que não pode trabalhar, não pode fazer nada. Jesus curava e dali começou o embate com eles, né? Mas a gente tem, ainda que ele fala, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também. Jesus laborava ativamente, ensinando com exemplo a respeito ao trabalho como dever primeiro para a manutenção e preservação da vida. E no mundo espiritual, a gente não viu que o espírito trabalha? Só que aqui na Terra, a gente arruma uma série de pré-requisitos para trabalhar, né? A gente quer saber quanto a gente vai ganhar, a gente quer saber as condições, quanto tempo a gente vai trabalhar. Não, eu vou aceitar, não vou aceitar. E lá no plano espiritual? Então, quando a gente vai lá no livro Os Mensageiros, capítulo 2 e 3, Aniceto vai falar com o André Luiz a respeito do trabalho no mundo espiritual. Só que lá é bem diferente, e na verdade, um tratado, né, para a gente começar a compreender o valor do trabalho no mundo espiritual. Nosso serviço é variado e rigoroso. O departamento de trabalho afeta a nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir.
comprometemos-nos mutuamente a calar todas as espécies de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. Então, não é o sentimento de eu, é o sentimento coletivo. Todos respondem por qualquer erro cometido. Porque a gente tem essa mania, né? Foi fulano, não fui eu. Não, ali não. Ninguém aponta o dedo para ninguém. Achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal. Dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, existe hierarquia, mas interessamos-nos tão somente pelo bem divino, não é o bem individual. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem do Pai e essa convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas da nossa personalidade inferior. Então, não há exigências. A gente é que tem que se adaptar ao trabalho lá. E o trabalho na casa espírita, meus irmãos, que é o que a gente nos cabe, né? A gente falou do trabalho remuneração e o trabalho serviço, né? Esse trabalho que a gente faz voluntário. Então, todo trabalho voluntário, ele é muito importante para que a gente possa exercitar esse sentimento, porque a gente não tem, a gente sabe que não vai ter ganho material. Então, todo trabalho, tudo aquilo que você coloca, tirando vaidade, é para você exercitar esse sentimento de coletividade. Então, na casa espírita há muito que se fazer, né? Mas o trabalho é muito, né? Essa frase que a gente usa sempre, né, Gilvan? O trabalho é muito, mas trabalhador são poucos. Então a gente sabe que se a gente bota aqui um dia de cura, né? Um dia de desobsessão, vai ser assim. E se for dia de estudo, vai ser assim, pouquinhos, né? Mas graças a Deus não é o caso aqui, olha, nós estamos com a plateia cheia. Que se dispõem, os que não, e aí a gente tem que entender as razões de serem poucos, né? Porque somos voluntários. A gente está aqui, a gente podia estar em casa, né? Descansando, não. A gente está aqui como voluntário. Os que não se dispõem ao trabalho, cabe a nós, tarefeiros do Cristo, com amorosidade, entender o tempo de cada criatura. Então, quem também não está, não é porque, né? Nós somos melhores do que eles. Não, cada criatura está no seu tempo. E cada um contribui com o que pode oferecer. Então, o coleguinha faz um pouquinho a mais, né? Não tem problema. Cada um vai fazer o que pode. As mínimas participações são de extrema importância. Nenhuma tarefa é maior ou menor, né? Então, se eu trabalho, se eu dou passe, ou se eu sou médio daqui, da desobsessão, psicofônica, eu não sou melhor do que a pessoa que está ali somente, né, tirando o lixo ou ajudando ali na cantina. Não, todo o trabalho, né, tem o seu valor, todos encadeiam-se para a implementação do reino de Deus em cada coração. E além disso, o nosso trabalho, ele é infinitamente menor, gente. A gente não pensa que a gente está fazendo muito aqui, não. É muito pouco que a gente faz. Quem faz muito é a espiritualidade. Como a gente fala, né? 24 horas antes esse trabalho aqui já começou. Quando a gente vai para a sala do passe, muita coisa já aconteceu lá, já tem trabalho lá acontecendo para que a gente possa agir. Então, a gente faz muito pouco. Então, não vamos nos achar melhor. E aí, vai dar tempo, porque o vídeo é de 3 minutos. Para a gente fechar, Amigos da Luz... liga ali. Amigos da Luz, que é uma paródiazinha, né, para a gente entender um pouquinho sobre a lei do trabalho. Cláudio, regula se estiver muito alto, muito baixo. Não, deixa eu ver. Pode botar que vai tocar. Aumenta um pouquinho. Não. Uma maravilha, mas a gente chega hoje. Você acha que eu não me estresso aqui? Ai, Jesus, Maria, Juvenete, tem uma mulher de camisola aqui no corredor. Ai, meu Deus, que besteira. Eu acho que eu acordei, eu acho que eu sem querer, mas minha voz tá. Oi. Eu acordei, senhora, né, falando alto, desculpa. É gringa, ferrou. I don't speak English very show. I entendi um pouco. Aí fui fora do bed. Ai, mulher, tia, essa mulher foi na gerência, todo mundo na rua. Sabe aquilo que ela tá falando pra mim? Oi, speak com minha friend.
Você manja mais English do que ai. Né? Ela não tá falando, ela tá engasgada. Como é que é aquele procedimento? Beijo. Eu já tô morta. Não tá engasgada? Não, eu sou espírito. Palhaçada, hein? Né? É um espírito, né? Escuta, vocês não gostam, não tem mais o que fazer, não? Não tá comigo, não? É o primeiro espírito, o que mais tem por aí é espírito. Não tem emprego. Vai catar pouquinho e deixa fazer esse serviço? Olha aqui. Não, sou hóspede, estou naquele quarto ali. Isso aqui é o meu carrinho de bebê. Aqui, deixa eu ver. Vai trabalhar aqui, né? Trabalho. Quando eu tava aqui na Terra, eu também trabalhava. E muito. Pra quê? A gente trabalha, muito jeito. Viver essa coisa da vida, sabe? Aproveita como? Sei lá, curtir a vida. Aqui, Chuchuzinha, trabalhar também é aproveitar a vida. A gente não aqui a passeio, não. Olha só, o trabalho é uma lei natural da vida corpórea. Além do mais, é o que ajuda a gente a progredir. Mas tem gente que não precisa nem se mexer com o dinheiro, né? Gente que já não tem isso de ouro. Dinheiro, querido, eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de progredir espiritualmente. O dinheiro está aí, faz parte da vida, está aí. O dinheiro é bom, eu particularmente adoro dinheiro. Mas assim, tem uns, tem as pencas, outros não tem nada. Eu sou dinheiro, né? Menos uma mão sai pela outra, paga a conta, e coisa. Mas no final, rico, pobre, só evolui quem trabalha. O trabalho faz parte da vida. Você trabalha a vida vazia. Você, trabalha ou só fica aí de palhaçada, puxando? Só fico de palhaçada puxando os outros. Por quê? Tem alguma angústia, vida vazia? Eu não acerto na loja. Peraí, calma. Eu vou pular aí pra você. Calma, até que uma a gente vê uma coisa, pronto, a gente arruma uma coisa. Lindeza. Né? Tem vaga com uma amiga, telemarketing? Então é isso, só para quebrar um pouquinho o peso, né, do assunto, é isso, meus irmãos. Uma boa noite para todos. Obrigado, Marcelo. Aos nossos irmãos que assistiram, compartilhem, divulguem, que é muito importante para todos nós. É um trabalho que todos nós temos a oportunidade de levar um pouco de esclarecimento àqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui conosco. Muita paz e obrigado.